Bom dia, alunos e alunas do 6º ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar aqui a nossa aula hoje, dando continuidade ainda com as questões climáticas do nosso planeta. Hoje falaremos das zonas climáticas globais aqui da nossa página 235, né? 235 do meu livro de Geografia do 6º ano. A gente sabe que as zonas climáticas, elas são delimitadas por paralelos. Quais são esses paralelos que nós temos que cortam ao globo terrestre? A linha do Equador, Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul, Círculo Polar Ártico ao norte, Círculo Polar Antártico ao sul. Cada zona climática dessa, ela apresenta características diferenciadas, e as zonas, elas só existem por conta de quê? Justamente por conta do eixo de inclinação da Terra, né? E também pela forma geológica que a Terra tem, no qual a Terra ela apresenta uma inclinação onde não vai ter incidência de luz solar igualmente em toda a sua superfície, no qual eu vou ter áreas com maior incidência de luz solar, áreas com menor incidência de luz solar. As áreas onde eu tenho a maior incidência de luz solar são denominadas como áreas intertropicais ou zona tropical da Terra, ou também chamada de área de baixa latitude, que se delimita desde o Trópico de Câncer ao norte até o Trópico de Capricórnio ao sul, sendo cortado ao meio pela linha do Equador, onde a linha do Equador apresenta 0 grau de latitude. Por isso que essa região é considerada área de baixa latitude, que se estende de 0 graus de latitude na linha do Equador até 23,27 graus de latitude no Trópico de Câncer e 23,27 graus ao sul no Trópico de Capricórnio. São chamadas áreas de baixa latitude, área de grande incidência solar, também denominada como região tórrida do globo terrestre, é a chamada equatorial, com temperaturas muito variadas, que se estende de 50 graus até 0 graus, dependendo da altitude, que aí é outro fator que vai ser também relacionado à questão da temperatura, né, e climática. Mas, geralmente, essa área, ao nível do mar, é uma área que apresenta uma grande incidência luz solar e, consequentemente, com temperaturas muito elevadas, né, e, consequentemente, vai promover essa região chamada de região tórrida. Depois das zonas tropicais ou equatoriais do globo terrestre, nós vamos ter as zonas de média latitude, né? A zona de média latitude, também chamada de zona temperada norte ou zona subtropical ou temperada sul. Essas zonas, elas estão entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar, quando a gente fala de zona temperada norte, ou entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, quando a gente fala de zona temperada ou subtropical sul, né? Essas zonas, elas apresentam algumas características, como as 4 estações do ano bem definidas. É uma área considerada de média latitude, áreas propícias também à formação de furacões e tornados, por conta de estar no encontro de duas massas de ar, uma quente advinda das áreas tropicais e uma fria advinda das zonas polares. Então, essas zonas são propícias a esse tipo de fenômeno meteorológico devido à questão do encontro dessas massas de ar quente e fria, e aí são denominadas como zonas temperadas. Zonas temperadas por quê? Justamente por conta de receber um pouco de influência de uma área de clima frio, né, que é a zona polar, e uma área de clima tropical quente, ou seja, uma pitada de cada tempero, não um tempero frio, um tempero quente, e aí por isso dá-se o nome de zona temperada. Já lá no sul eu vou ter a zona subtropical ou temperada sul. Por que é chamada de zona subtropical? Porque ela está abaixo do Trópico de Capricórnio, logo é chamada de subtropical, né? Abaixo do trópico, que é considerada subtropical. Também apresenta as características iguais à da zona temperada norte, fenômenos meteorológicos de grande magnitude, as 4 estações bem definidas, né, porque também está numa área de transição entre um clima muito frio e um clima quente, né? E aí eu vou ter as áreas de alta latitude, que são as chamadas zonas polares do globo terrestre.
eu tenho a zona polar norte, que vai desde 66 graus e 33 minutos até 90 graus de latitude no Polo Norte e 66 graus e 33 minutos a 90 graus no Polo Sul. Essas áreas são chamadas áreas de alta latitude, onde vai apresentar aí um clima polar, né, com um ar extremamente seco, onde não ocorre precipitação praticamente o ano todo. A precipitação aí que ocorre é de neve, mas chuva não chove nessa região. Por quê? Porque não temos temperaturas elevadas. As precipitações só ocorrem quando eu tenho temperaturas elevadas, que acaba promovendo com isso o quê? A evaporação das águas oceânicas, promovendo assim chuvas. Aí você diz, mas professor, mas não neva? Neva, mas é porque as nuvens que se formam lá vêm de outras regiões, ou seja, vêm das zonas temperadas que são empurradas pelos ventos até chegar nas zonas polares. Quando chega na zona polar, o frio intenso acaba congelando essas nuvens que se precipitam em forma de neve. Então, por isso, eu vou ter uma queda de neve constante nessa região das zonas polares, denominadas como zonas de alta latitude. Então, só para recapitular, eu tenho as zonas tropicais ou zona equatorial, chamada de zona de baixa latitude, as zonas temperadas ou subtropical ou temperada sul, também chamada de zona de média latitude, e as zonas polares, né, zona polar norte e zona polar sul, zonas de alta latitude. Toda vez que você ouvir falar em áreas de média latitude, você sabe que é uma zona temperada ou subtropical. Se você ver falar em áreas de baixa latitude, você vai saber que é uma zona intertropical ou equatorial. Ou se for de alta latitude, você vai saber que é uma área de clima polar. Ok? Vamos agora falar um pouco sobre meteorologia. O que é a meteorologia? Né? É o estudo dos fenômenos atmosféricos, ou seja, tudo que ocorre na atmosfera. Você já deve ter ouvido falar em previsão meteorológica, né? Aí, mas a previsão nunca acerta. É claro, a previsão ela não está ali para acertar, ela prevê a situação, né? A gente tem a previsão do tempo. O tempo é muito inconstante. Lembra que eu falei para vocês que o tempo é o estado momentâneo da atmosfera? Então você não tem como prever exatamente se vai chover ou se vai fazer sol. Né? Você tem uma previsão que pode ou não pode acontecer. Né? Então o que acontece? A gente pode observar a animação do satélite, a aproximação de uma nuvem. Aí o cara diz, não, vai chover daqui a tantos tempo. Mas essa nuvem pode evaporar, o vento pode levar essa nuvem para outro local, né? E aí acaba não chovendo. E isso é justamente uma previsão que pode ou não acontecer. Né? Não é a exatidão do tempo, é uma previsão do tempo. A cada minuto, os satélites, radares, navios e estações meteorológicas, balões e sondas de várias partes do mundo enviam dados sobre a temperatura, a pressão, umidade do ar em direção dos ventos. Com esses dados, a meteorologia alimentam poderosos computadores para compor o quadro de condições meteorológicas e pode fazer previsões diárias até mesmo semanais. Esses dados são de grande importância para as pessoas programarem suas atividades cotidianas, como ir à praia, preparar terra para o plantio, organizar a colheita, destruir galerias e fazer a previsão de áreas de barreira. No Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, também chamado de INMET, responsável pela informação de condições climáticas temporais do território nacional. Vale lembrar que a previsão do tempo não são totalmente precisas, elas podem falhar, justamente porque é uma previsão. Ela não dá uma exatidão. Né? Uma previsão pode acontecer ou não. Né? Então não é que a pessoa erra ou o computador erra, porque o tempo ele é incerto. Né? Como eu falei, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, então ele pode mudar, ele pode se modificar, e aí, consequentemente, aquele que a gente esperava uma chuva muito forte, acaba não tendo. Por exemplo, tem as temporadas de furacões dos Estados Unidos, e aí as pessoas, não, o furacão vai passar por determinado local, e de repente o furacão não passa, por quê? Porque ele perdeu força, né? Mas a previsão do tempo previa que esse furacão ia passar em determinado local, mas ele perdeu força. É uma condição normal.
né? E aí, consequentemente, essa condição acaba, de certa forma, fazendo com que o ser humano acabe falhando na hora de uma informação. Vamos ver agora o que é um climograma. Um climograma é um gráfico que registra as temperaturas e precipitações geralmente ao longo de um ano. Por meio dele podemos identificar a variação das chuvas e temperaturas durante os meses do ano. No exemplo do climograma que está no livro da cidade de Cuiabá, no livro de vocês aí, a linha vermelha refere-se à variação de temperatura ao longo dos meses, essa linha vermelha que você tem aí logo acima, que essa variação se estende um pouco abaixo de 30 graus e vai se mantendo constante e fica lá em torno de 27 e 28 graus na região de Cuiabá. Né? Do lado esquerdo, onde eu vou ter as temperaturas, né, que tem uma variação muito grande no estado de Cuiabá, e do outro lado, do lado direito do seu livro, aí você vai ter a condição de chuva em milímetros, que dessa escala aí vai até 450 milímetros de chuva. Cuiabá é uma das cidades mais quentes que nós temos no Brasil, com temperaturas muito elevadas, e aí, consequentemente, eu vou ter aí também o índice pluviométrico por cada mês existente nesse climograma, de janeiro a dezembro. Vejam que praticamente o ano todo em Cuiabá tem uma precipitação um tanto quanto elevada. Só nos meses de maio, junho, julho e agosto, né, e setembro, essa condição de chuva diminui, ou seja, durante o inverno, né, você tem menos chuva em Cuiabá do que durante o verão. Por que isso ocorre? Porque no centro-oeste, as chuvas é influenciada pela massa equatorial continental, que se intensifica durante o verão. Por que se intensifica durante o verão? Porque na região norte, durante o verão, o calor aumenta. Aumentando o calor durante o verão na região norte, você vai ter mais evaporação das águas do oceano e também dos rios, e maior evapotranspiração da vegetação, ao qual vai formar nuvens gigantescas que vai atingir a região norte e centro-oeste do Brasil, promovendo aí uma grande concentração de chuvas nessa região durante o verão. Quando vem o inverno, a temperatura cai, influenciada pela MPA, que causa o fenômeno de friagem na região norte do Brasil. Logo, as condições de chuva vão ser menores na região norte, a formação de nuvem também. E aí, consequentemente, eu vou ter menos chuvas durante o inverno na região norte e mais chuvas durante o verão. O mesmo ocorre na região centro-oeste. Eu vou ter menos chuvas durante o inverno e maior concentração de chuvas durante o verão. Ok? Vamos agora falar na interferência antrópica sobre o clima, ou seja, a interferência do homem, que o homem é um dos principais causadores que altera as questões climáticas no nosso planeta. Ao longo da sua história, os seres humanos buscam formas de tornar sua passagem pelo planeta de forma mais confortável possível. Diversas tecnologias foram criadas com o objetivo de dominar a natureza e dela retirar os recursos melhor da vida do homem. A vida do homem. No momento atual, a técnica traz transformações como consequências irreversíveis, como o robô e o clone, que chegamos quase a reinventar a criação. Contudo, o preço pago por muitos como consequência dessas conquistas para o bem-estar de alguns é muito alto. O corte das vegetações naturais, as queimadas, visando limpar terrenos para o plantio desperdiçado nas lavouras irrigáveis, na criação do gado, além da liberação de poluentes pelas fábricas e por veículos, são algumas das práticas que agridem a natureza e acarretam modificações tanto no clima local quanto no clima global. Então, é um grande problema hoje na sociedade capitalista que nós vivemos na atual conjuntura social e econômica mundial, é justamente essa destruição desenfreada do nosso meio ambiente, justamente em busca das melhores condições financeiras para a sociedade. O ser humano é um dos seres mais sarcásticos, mais miseráveis do mundo. É um ser que ele é egocêntrico, só pensa no próprio umbigo, não pensa nas sociedades futuras, ele quer saber no bem-estar atual e não no bem-estar futuro. E aí, essa semana eu vi uma reportagem na internet
falando sobre a influência que os animais, ou seja, as vacas, tinham na questão do aumento do efeito estufa devido às flatulências existentes por ela. Ué, gente, o ser humano, ele destrói a natureza e quem paga o pato no final são as vacas? Não, né? Não deveria ser assim. Mas para tirar a minha culpa, eu vou jogar a culpa para quem não pode se defender, que são os animais. Então o ser humano, ele é dessa qualidade de pessoa, né? Ele quer se isentar de uma culpa que é dele, colocando a culpa para quem não tem com quem se defender, que são os animais. Mas ele foi que destruiu a natureza, não é? Ele destruiu boa parte das florestas. Eu estava vendo ontem uma reportagem também sobre as queimadas da Amazônia, que está cada vez mais crescendo. Tem questão de muita briga política aí também, para querer incriminar o nosso presidente, né? E dizer que o cara não faz nada, faz. Mas infelizmente as pessoas estão brigando para querer destruir o nosso meio ambiente e, consequentemente, brigando para destruir o nosso presidente. E aí, dando a fogo na natureza, mexe com quem não tem nada a ver com a história política do Brasil, né, que é o nosso ambiente. E aí, consequentemente, a gente futuramente vai querer oxigênio para respirar e não vai ter, justamente por conta dessa ignorância, essa falta de responsabilidade dos seres humanos que vivem hoje no Brasil por conta de mero capricho político que nós temos na atual conjuntura política brasileira. Infelizmente, é assim que acontece. Provocando a inteligência humana, a natureza impõe novos e difíceis desafios. O saque e a poluição de recursos naturais têm ocasionado mudanças climáticas no meio ambiente global, muitas vezes ocorrida de forma catastrófica, a degradação da camada de ozônio, o efeito estufa, o aquecimento global, as ilhas de calor, chuvas ácidas, a falta de água, o desaparecimento da vegetação primitiva, a criação de parte da fauna planetária e o empobrecimento do solo e a desertificação são algumas das consequências mais visíveis e ameaças da nossa vida na Terra. A destruição da camada de ozônio é um dos problemas que, durante muito tempo, foi preocupante de impor demais para o ser humano, né? Mas, graças a Deus, algumas medidas foram tomadas e a camada de ozônio ela parou de ser destruída em boa parte, né? Para você ter ideia, de 1979 até 2014, o furo da camada de ozônio ela triplicou, né? Mas o que é que destrói a camada de ozônio, né? A camada de ozônio é destruída justamente pelo uso desenfreado do clorofluorcarboneto, que é um gás que é produzido a partir da fabricação de ar-condicionados e de aerosóis. E esse ozônio, ele acaba se misturando com esse clorofluorcarboneto e sendo destruído. Então, muita gente fala do efeito estufa e fala também do aquecimento global. E diz que a culpa é da camada de ozônio. O furo da camada de ozônio não tem nada a ver. O furo da camada de ozônio ele é ocasionado por um fator que não tem muita coisa a ver com a questão do efeito estufa. O que destrói a camada de ozônio é a utilização do CFC, que é o clorofluorcarboneto que eu expliquei para vocês. E o que é que ocasiona? O furo da camada de ozônio ele não filtra os raios ultravioletas, que acaba ocasionando ao indivíduo uma queimadura de pele que pode ocasionar com isso um câncer de pele. Além disso, o surgimento também de cataratas, que os raios ultravioletas acabam queimando o cristalino do olho da pessoa, principalmente pessoas que já usam óculos, e aí, consequentemente, a visão vai ficando opaca, tendo que fazer uma cirurgia de catarata. Mas é uma cirurgia comum, para você ter ideia, cada dia 100 pessoas fazem cirurgia de catarata aqui no Altino Ventura do centro do Recife, né? É ocasionado justamente por conta da destruição da camada de ozônio e a não filtragem dos raios ultravioletas. Por isso que é bom e importante quem usa óculos usar aqueles óculos degradê, que durante o sol ele fica escuro e aí, consequentemente, protege mais os seus olhos. Já o efeito estufa é um fenômeno ocasionado justamente pela utilização do gás carbônico e do gás metano
O gás carbônico é um produto que ele é liberado na atmosfera através da queima de combustível fóssil. Que combustível fóssil é esse? O petróleo, a queima de madeira, tudo que tem origem orgânica e que ele é queimado, ele é transformado em gás carbônico. E esse gás carbônico, ao ser liberado na atmosfera, ele se mistura com o gás metano. O gás metano, ele surge na natureza a partir da decomposição de matéria orgânica e não a queima. A queima de matéria orgânica produz gás carbônico. A decomposição de matéria orgânica produz o gás metano. O gás metano, ele por sua vez, ao se juntar ao gás carbônico, ele é responsável pelo aquecimento global do surgimento do efeito estufa, porque ele impede com que os raios solares acabem se dissipando na atmosfera, porque esses gases ficam retidos na nuvem, e aí fazem com que nós tenhamos aqui o chamado efeito estufa, que parece que a gente está dentro de um micro-ondas, com uma falta de vento, principalmente quando está preparando para chover, onde as nuvens estão presas e paradas no céu, impedindo a circulação do ar, e aí, consequentemente, começa a surgir um mormaço, um calor muito grande, né? E aí há essa diferença entre destruição da camada de ozônio, que causa problemas de pele e também catarata, e o efeito estufa, que acaba ocasionando o aumento da temperatura local, que traz doenças no aparelho respiratório das pessoas. Então, o ozônio se encontra entre 28 km e 30 km de altitude, e sem ele a radiação ultravioleta poderia acabar com a vida na Terra. Em virtude do alto nível de poluição, a camada de ozônio está em buracos cada vez maiores, ocasionados uma alta incidência de radiação do planeta. Inúmeros gases tóxicos destroem essa camada de ozônio. Eles são estimados pela queima de combustíveis fósseis ou por meio do uso de produtos que possuem gases artificiais. Merece destaque de dióxido nitroso, CO2 e o CFC, clorofluorcarboneto. Esse último é o mais destrutivo. Os impactos causados pelo buraco da camada de ozônio para a vida na Terra são inúmeros. A radiação ultravioleta é a principal causa de incidência de câncer de pele em seres humanos, provocando morte de milhares de pessoas anualmente. Além disso, ela pode afetar o nosso sistema imunológico, diminuindo nossa resistência à doença e contribuir para a redução da produção de alimentos, que pode afetar os plantas e animais, micro-organismos, ameaçando a vida marinha. Então, é um dos grandes problemas também da questão do raio ultravioleta. O efeito estufa é um fenômeno natural que faz parte de uma função da atmosfera. O termo estufa refere a um local construído para cultivar espécies vegetais que é necessário maiores cuidados. Ele pode ser de vidro ou de plástico, materiais que são isolantes térmicos, e o agricultor pode controlar a temperatura de dentro do local por meio de abertura ou fechamento de janelas. O termo aplica-se bem ao nosso planeta. É importante ressaltar que o efeito estufa é um fator natural. O homem não ocasionou o efeito estufa. O homem só agravou o efeito estufa. A Terra sempre teve efeito estufa. Se não fosse ele, a Terra estaria totalmente congelada ainda. Ao atravessar a atmosfera, a radiação solar se torna calor quando retirada da superfície da Terra. Isso explica o fato de a troposfera ser aquecida de baixo para cima. Em outras palavras, o papel da troposfera é absorver o calor gerado pela reflexão da radiação solar e pela superfície terrestre. Na troposfera existem gases que possuem a propriedade de absorver calor, funcionando como vidro ou plástico, ou uma estufa. O chamado gás estufas retém calor nas várias altitudes, onde concentram os principais deles são o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, óxido nitroso, N2O, o dióxido de enxofre, SO2. Esses são os principais gases do efeito estufa, mas os principais, na realidade, é o gás metano e o gás carbono. O aquecimento global, por conta da intervenção trópica, ou seja, a intervenção do homem na atmosfera, por meio de emissão de gases poluentes, o efeito estufa está aumentando sua capacidade de absorver calor. Isso ocorre porque as atividades poluidoras humanas
são carregadas de gases estufa. O aquecimento global aumenta a temperatura da atmosfera, ocasionando a interferência do efeito estufa. Atualmente, as principais fontes emissores de poluentes atmosféricos são a queima de combustível fóssil, petróleo, carvão, gás mineral e gás natural, por meio de transportes ou pela geração de energia elétrica, usinas termoelétricas, além de queimar as florestas de levantamento. Nos últimos anos, ambientalistas têm alertado para o risco iminente de mudanças climáticas e alterações profundas na natureza, que podem repercutir na vida de todos nós. Se a temperatura média global continuar aumentando, as consequências são inúmeras, como o aumento do nível médio do mar, ocasionado pelo derretimento das geleiras, do que provocar o avanço do mar contra as cidades. Cocheiros, desaparecimentos de linhas e atóis, mudança de circulação, correntes marinhas, extinção de espécies como ursos polares, chuvas torrenciais, secas prolongadas, o desenvolvimento de energias limpas que liberam outros poucos gases, a diminuição de queimadas e desmatamentos, a adoção de estilo de vida menos consumistas e a reciclagem de lixo, entre outras medidas, são essenciais para que possa alterar a realidade do ambiente no dia de hoje, que já é uma situação praticamente quase irreversível, porque infelizmente para que isso tudo ocorra, é necessário primeiramente que o homem mude sua maneira de pensar, mude também sua maneira de agir. Se isso não for mudado, pode fazer a campanha que for, que não vai se resolver. O homem sempre vai continuar destruindo nosso planeta, e quando chegar no limite, quando não tiver mais volta, é que ele vai pensar o quanto ele devia ter cuidado antes, e aí vai ser tarde demais. Infelizmente, o ser humano ele é assim, deixa fazer tudo de última hora, e aí, consequentemente, acaba não tendo mais resultado. Já as ilhas de calor são ocasionadas justamente por conta da verticalização das cidades e o aumento do asfalto e concreto, que impede com que haja circulação do ar, também a retirada das vegetações nativas das áreas urbanas, e isso ocasiona o aumento das temperaturas locais, fazendo com que as pessoas tenham uma dificuldade muito grande de respirar e aumentando com isso problemas no aparelho respiratório. Em cidades muito urbanizadas, excesso de prédios e asfalto faz com que o calor que chega às cidades por intermédio do sol não consiga disparar ainda mais. Se intensifique com o tempo, formando as chamadas ilhas de calor. Esse efeito é facilmente percebido quando comparamos duas áreas, uma rural e uma urbana. A zona rural é muito comum, ao cair da tarde, a temperatura fica menor, esfriando o ar gradativamente. Na cidade, geralmente, demora bastante para esfriar, e mesmo à noite o calor pode continuar intenso. A poluição atmosférica para a acentuação do efeito estufa também favorece a formação de calor. O aquecimento global se torna mais acelerado quanto mais existe calor no mundo. Então, infelizmente, essas ilhas de calor vêm crescendo cada vez mais, as cidades são cada vez mais urbanizadas e menos planejadas. Se eu tenho uma cidade não planejada e eu começo a desenvolver a cidade, eu vou, consequentemente, ter um impacto ambiental muito grande, porque eu vou ter menos áreas arborizadas e mais mecanização no processo de construção dessa cidade, o que, de certa forma, vai me ocasionar um problema seríssimo ambiental, que vai trazer consequências também seríssimas ao longo do futuro. As chuvas ácidas também são ocasionadas por conta da eliminação de partículas poluidoras na atmosfera e que se misturam nas nuvens, voltando em forma de ácido sulfúrico, que acaba destruindo plantações, monumentos históricos e causando problemas de pele também dos seres humanos. Alguns dos gases que são lançados na atmosfera podem reagir com a água em forma de vapor ou com a água de chuva e formar o composto que apresenta propriedades corrosivas dos ácidos. Quando esses ácidos participam do ciclo da água, precipitando com a chuva, ocorre o fenômeno de chuva ácida. Na verdade, a chuva é sempre ácida, pois o CO2, gás carbônico, que é um composto natural do ar, forma com a água um ácido fraco, o ácido carbônico. No entanto, com o lançamento
da atmosfera, os gases poluentes produzidos principalmente por indústrias, especialmente de enxofre, as chuvas podem ficar ainda mais ácidas, causando grandes prejuízos ao meio ambiente. Quando é muito ácida, a chuva prejudica os seres vivos direta e indiretamente. Pode queimar folhas e árvores, contaminar rios e lagos, matar animais e corroer construções de edifícios, monumentos, etc. Pode até tornar o solo mais ácido que o normal, provocando a perda da fertilidade de algumas doenças. Então, esse é o grande problema da ação antrópica sobre o nosso meio ambiente, né? Causa esses problemas que, infelizmente, futuramente podem trazer também problemas futuros, né? Ocasionando assim doenças de pele, doenças do aparelho respiratório, levando o indivíduo à morte. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima semana e um beijo no coração de todos. Um abraço, professor Júlio.